Fala minha galera, tudo tranquilo? Olha só, estamos de volta para resolver a nossa fichinha de eletrostática, aprendendo na quarentena. Vem comigo. Primeira questão diz o seguinte: FUVEST, São Paulo. Em um ponto do espaço, aí você observa a figura, que representa um ponto no espaço. E ele quer que você verifique essas três proposições e analise se essas proposições são certas ou se elas são erradas. Vamos lá. Primeira proposição diz o seguinte: uma carga elétrica não sofre a ação da força elétrica se o campo nesse local for nulo. Então vamos relembrar. Olha só. Inicialmente, vamos relembrar esse conceito de campo elétrico. Aqui você vai ter um corpo, E observa que esse corpo ele está carregado. E nós sabemos que todo corpo carregado ele cria ao seu redor uma região de campo. E essa região de campo indica a possibilidade de existir força elétrica. E aí tem um detalhe importante. A proposição 1 diz o seguinte, que uma carga não sofre a ação da força elétrica se o campo for nulo nesse local. Observa que aqui a gente delimitou uma região. Então eu estou querendo dizer para vocês que qualquer ponto que estiver imerso nessa região, a exemplo deste ponto aqui, que eu estou chamando aqui esse ponto de A, ele está imerso em uma região de campo. Isso quer dizer que se você soltar uma carguinha, vamos dizer assim, soltar uma carguinha nessa região, ele vai sofrer a ação de uma força, certo? Mas se você pegar esse outro ponto aqui no espaço, esse ponto B aqui, por exemplo, observa que esse ponto B aqui, ele é um ponto que não está imerso nessa região de campo. Sendo assim, nesse local aqui não existe força elétrica. Por quê? Porque é impossível existir força se não existe campo. Matematicamente, a gente também pode observar isso aqui. Vê só. Nós sabemos que o módulo do vetor campo elétrico é determinado quando você faz a razão entre a força elétrica e essa carguinha teste, essa carguinha de prova, que foi justamente essa carguinha que eu falei para vocês que eu ia soltar nesse ponto A ou nesse ponto B. Observa que, se a gente analisar essa região aqui em B, que é uma região que não tem campo, o valor do campo é zero, olha o que é que vai acontecer com a força. Campo igual a zero, aqui você vai ter força elétrica sobre carguinha de prova, e aqui você pode fazer o quê? Produto dos meios, que vai ser igual ao produto dos extremos. Aqui nós temos um oculto, não é isso? Então, observa que essa força, a força elétrica, ela vai ser igual a Qzinho vezes zero. Observa que a força naquele ponto ali vai ser nula, Então, essa proposição aqui 1, ela está correta. Uma carga elétrica não vai sofrer a ação de uma força se o campo naquele local for nulo. Tranquilo até aí, galera? Muito bem, vamos embora, olha só. Proposição de número 2. Vamos fazer aqui a análise da proposição número 2. Pode existir campo elétrico sem que aí exista força? Bom, essa explicação aqui anterior ela já serve para a gente analisar essa segunda proposição. Observa que nessa região aqui nós temos um campo elétrico. E aqui nós não temos nesse ponto uma força. Por quê? Porque nessa região aqui, desse ponto B, nós não temos essa região de ponto. Nós não temos essa região de campo, perdão. E aí o que é que você tem que entender? Que aqui existe campo, só que nem todos os pontos do espaço vão existir força. Por exemplo, se você pegar esse outro ponto aqui, que é o ponto C, observe que ele não está imerso nessa região aqui. Só terá força elétrica em pontos que estão imersos nessa região de campo. Ou seja, o campo criado por uma carga, criado por um corpo carregado, ele vai existir independente da força. Mas a força só existirá se existe campo. Então, pode existir campo sem que exista força? Sim, correto. O que não pode existir é força se não houver campo. Mas o campo elétrico pode existir independente da força. Beleza, galera? Vamos lá. Proposição número 3. A proposição 3 diz o seguinte: sempre que houver uma carga elétrica, esta sofrerá ação da força elétrica. Bom,
Observa que só vai existir ação de uma força elétrica, né, uma interação entre duas cargas, se você observar que essa carga ela se encontra em uma região de campo. E outra coisa, uma carguinha apenas sozinha não vai sofrer a ação de uma força. É necessário que existam outras cargas, né, para que exista essa interação. Então, assim, essa proposição de número 3, ela está errada, né? Sempre que houver uma carga elétrica, esta sofrerá a ação de uma força. Falso, né? Sofrerá a ação de uma força, né, se existir uma outra carga. Então, essa proposição 3 está errada. A alternativa correta aí, galera, vai ser a letra D. As duas primeiras proposições estão corretas e essa última proposição está errada. Até aí, tudo bem? Vamos lá. Próxima questão. Vamos lá, galera. Estamos de volta aqui para resolver mais uma questão. A questão de número 2. O que a questão de número 2 ela diz para a gente? Vamos lá, vem comigo. Questão da Mackenzie, de São Paulo. Uma carga elétrica pontiforme com 4 microcoulombs, que é colocada em um ponto P do vácuo, fica sujeita a uma força elétrica de intensidade 1,2 newtons. O campo elétrico nesse ponto P tem intensidade de, considere K, né, que é a constante eletrostática do meio, igual a 9 vezes 10 a nona newtons metro quadrado por coulomb ao quadrado. Bom, o que é importante, né? Como em todos os problemas de física, normalmente é interessante você pegar os dados do problema para resolver. Vamos lá. Quais são os dados que nós temos aqui nessa questão? Bom, observa que ele fala que a carga desse corpo, né, é de 4 microcoulombs, é uma carga pontiforme, tá aqui a quantidade de carga, 4 microcoulombs, e aí ela está sujeita a uma força elétrica de 1,2 newtons. Aí pergunta qual é a intensidade do campo elétrico em um ponto P. E pede para você considerar aqui essa constante eletrostática do meio, que vale 9 vezes 10 a nona newtons metro quadrado por coulomb ao quadrado. Bom, pessoal, então é o seguinte, né? Para a gente resolver, nós vamos utilizar a seguinte fórmula. Nós já sabemos que a intensidade do campo é igual à razão entre a força elétrica e essa quantidade de carga aqui. Lembrando que esse Q aqui, ó, esse Q é a carga pontiforme, que vai ser colocada em um ponto do vácuo, né? Então, o que está acontecendo? Você tem uma carga que cria um campo e em um determinado ponto é colocada uma carguinha. Essa carguinha que é aqui, ela é uma carga de prova, né? Ela é uma carga de prova. Esse Qzão que eu coloquei aqui, na verdade, ele é um Qzinho. Então, o valor dessa carga Qzinho é 4 microcoulombs. E aí você vai dizer o seguinte, que essa força, né, ela vai ser 1,2 dividido por 4 vezes 10 elevado a menos 6. Que 4 microcoulombs vai ser 4 vezes 10 a menos 6 coulombs. Gente, olha só, para a gente fazer essa operação aqui, resolver isso aqui, você vai fazer o seguinte. Observa que aqui nesse 1,2, a gente pode dizer que tem oculto aqui um 10 elevado a 0 multiplicando ele. Por que eu estou dizendo isso para você? Você sabe que 10 elevado a 0 é a mesma coisa que 1. Né? Então você tem aqui 1,2 vezes 10 elevado a 0, continua sendo 1,2. Eu estou fazendo isso pelo seguinte fato. Quando você fizer a divisão aqui, ó, desse 1,2 por 4, você vai obter 0,3. Tá aqui, ó, 0,3. E aqui na divisão de potência de mesma base, no caso 10 elevado a 0 dividido por 10 elevado a menos 6, você vai repetir a base e vai subtrair os expoentes. Então vai ficar 0 menos 6. Você vai subtrair os expoentes na ordem que eles aparecem. E aí, continuando, nós vamos ter o seguinte, ó, 0,3 vezes 10 elevado a sexta, né? Menos com menos aqui, ó, vai ser mais. E 0 mais 6 vai ser igual a 6. Então,
Observa que a intensidade, o módulo desse vetor campo elétrico, ele está sendo 0,3 vezes 10 elevado à sexta newtons por coulomb. Aí você vai analisar aqui as alternativas, né? E você vai ver que não tem nenhuma alternativa igual que você encontrou. Mas aí você pode manipular essa notação científica para que você possa encontrar essa resposta aqui, ó, da letra A. Se você deslocar a vírgula uma casa para a direita, para cada casa que você deslocar aqui para a direita, você vai subtrair uma unidade desse expoente. Então, subtraindo uma unidade desse 6, a intensidade do campo vai ser 3 vezes 10 à quinta newtons por coulomb. Essa aqui vai ser a resposta, alternativa certa, letra A. Vamos lá, galera, questão de número 3. Vamos comigo. O módulo do vetor campo elétrico produzido por uma carga elétrica pontiforme em um ponto P é igual a E. Dobrando-se a distância entre a carga e o ponto P, por meio do afastamento da carga, o módulo do vetor campo elétrico nesse ponto muda para... Bom, o que é que vai acontecer aqui, gente? A primeira coisa que você tem que fazer para resolver essa questão é você saber como determinar o módulo do vetor campo elétrico de uma carga pontiforme. A intensidade do vetor campo elétrico de uma carga pontiforme é você fazer K, que é a constante eletrostática do meio, vezes o módulo dessa carga pontiforme dividido pelo quadrado da distância. Observe então que se a distância entre esse ponto do espaço e essa carga for D, a intensidade do campo é E. Agora, o que vai acontecer se dobrar a distância entre o ponto P e essa carga? Então vamos lá, observe que a distância agora vai ser o dobro. Inicialmente, a gente tinha uma situação em que a distância era D e a intensidade do campo era E. O que vai acontecer agora então, né? Se você dobrar essa distância? Observe que você vai ter um novo campo elétrico, por isso que eu vou representar aqui por E'. A constante eletrostática do meio vai permanecer a mesma, né? Os meios não mudam a carga não vai mudar de meio. A quantidade de carga vai permanecer a mesma. Agora, a essa distância D, ela vai dobrar, ó. Então, ao invés de D, ela vai ser 2D. Mas lembra que a distância, pessoal, ela está elevada ao quadrado. É justamente essa pegadinha, né? Muita gente poderia achar que esse novo campo elétrico ele vai ser dividido por 2, como está aqui na letra B. Mas você tem que lembrar, ó, que essa distância ela está elevada ao quadrado. Então, o que é que vai acontecer? Ó? E', que é a intensidade desse campo elétrico, né, do novo campo elétrico, vai ser K vezes o módulo de Q, dividido por 2 ao quadrado é 4. E aqui você vai ter o D ao quadrado. Observe então, né, que esse aqui é o valor do novo campo. Quando a gente compara o campo anterior com esse novo campo aqui, o que é que você vai perceber? Olha só, observa que K vezes o módulo de Q dividido por D ao quadrado vale quanto? Vale E, né? E você tem exatamente isso aqui também, ó. K vezes Q vezes D ao quadrado. Então a gente pode substituir isso. Olha como é que vai ficar. O novo campo é igual a... Esse 4 aqui que está dividindo, a gente pode fazer assim, ó. 1/4 vezes isso aqui. Isso aqui vale quanto? E, né? Esse novo, o campo anterior. Então observa que o novo campo elétrico ele vai ser o campo anterior dividido por 4, ou melhor, vai ser 4 vezes menor do que o campo anterior. Beleza, galera? A alternativa certa aqui para essa questão é a letra A. Vamos embora, mais uma questão. Questão de número 4 é uma questão teórica, né? Vamos lá. Nuvens, relâmpagos e trovões talvez estejam entre os primeiros fenômenos naturais observados pelos humanos pré-históricos. A teoria precipitativa é capaz de explicar convenientemente os aspectos básicos da eletrização das nuvens por meio de 2 processos. No primeiro deles, a existência do campo elétrico atmosférico dirigido para baixo.
Os relâmpagos são carregados de curta duração, com correntes elétricas intensas, que se propagam por distâncias da ordem de quilômetros. Revistas de divulgação científica ajudam a população, de um modo geral, a se aproximar dos conhecimentos da física. No entanto, muitas vezes alguns conceitos básicos precisam ser compreendidos para o entendimento das informações. Nesse texto, estão explicitados dois importantes conceitos elementares para a compreensão das informações dadas: o de campo elétrico e o de corrente elétrica. Bom, inicialmente, pessoal, nós vamos aqui falar sobre esse conceito de campo elétrico, que é o conteúdo que nós estamos estudando. Lá na frente nós vamos ter aulas falando sobre corrente elétrica, mas nessa situação aqui são dois tópicos aqui que fazem parte dessa teoria, que estão associados com relâmpagos e com os trovões. Vamos embora. Olha só. Assinale a alternativa que corretamente conceitua o campo elétrico. Vamos lá. Letra A. O campo elétrico é uma grandeza vetorial definida como a razão entre a força elétrica e a carga elétrica. E aí? Bom, observa que essa alternativa A tem dizendo exatamente o seguinte: o campo é definido como a razão entre a força elétrica e uma carga elétrica, uma carga de prova. Isso aqui é verdade? Lógico que sim, Então você já poderia marcar aqui a alternativa A. Essa aqui é a definição matemática de campo elétrico. Mas vamos conferir as demais alternativas. Letra B. As linhas de força do campo elétrico convergem para a carga positiva e divergem da carga negativa. Gente, observa que essa letra B aqui, ela está falsa, Por quê? Segundo os experimentos feitos por Michael Faraday, acontece exatamente o contrário. As linhas de campo, elas divergem das cargas positivas, elas saem das cargas positivas e elas vão convergir, Elas vão entrar nas cargas negativas. É exatamente o contrário que está acontecendo, Vamos lá. No caso da negativa, ela vai convergir, ela vai entrar nas cargas negativas. Então observa que o examinador aqui ele falou exatamente o contrário, Sendo assim, a alternativa B está errada, está falsa. Vamos lá. Vamos conferir as demais alternativas. Alternativa C. O campo elétrico é uma grandeza escalar, jamais, definido como razão entre a força elétrica e a carga elétrica. Bom, o finalzinho aqui da alternativa C está certo, Força sobre carga é igual ao campo. O problema é que ele disse que o campo elétrico é uma grandeza escalar. E nós sabemos que o campo, para que seja possível defini-lo, é necessário que exista módulo de direção e sentido. Sendo assim, o campo não é uma grandeza escalar, é uma grandeza vetorial. Então a alternativa C também é uma alternativa falsa. Alternativa D. A intensidade do campo elétrico no interior de qualquer superfície condutora fechada depende da geometria desta superfície. Bom, gente, nas nossas últimas aulas, sobre condutores em equilíbrio eletrostático, nós vimos que, independente da geometria do condutor, em todo corpo que é condutor, o campo elétrico interno é nulo. Por quê? Porque as cargas em excesso elas vão se concentrar na superfície. Então, a quantidade de carga total no interior do condutor é nula. Sendo assim, não existirá campo elétrico na parte interna de um condutor. Tá bom? Então, assim, essa alternativa D aqui também está falsa. Vamos lá, vamos prosseguir. Letra E. O sentido do campo elétrico independe do sinal da carga geradora do campo. Bom, gente, essa alternativa aqui também está errada, Por quê? Nós sabemos que quando as cargas são positivas, elas produzem campos de afastamento. E uma explicação disso está associada a essas linhas de força que o Faraday falou, inclusive a gente discutiu na letra B. Então, para cargas positivas, o campo é de afastamento, enquanto para cargas negativas, o campo é de aproximação. Então, observa que o sentido do campo elétrico ele depende. A questão falou que ele independe, Então, tira esse in aqui, Ele vai depender
do sinal da carga geradora do campo. Beleza? Então assim, nós ficamos com a alternativa certa, letra A. O campo elétrico é uma grandeza vetorial definida como a razão entre a força elétrica e a carga elétrica.